Aqui no Acorda Metrópolis a gente fala sobre tudo o que importa, inclusive sobre esses brinquedinhos aqui, caríssimos. Na semana passada a Apple lançou oficialmente o iPhone 17, não é esse aqui não, tá? Não dava nem para eu ter o iPhone 17 ainda. Além do modelo tradicional, a companhia apresentou também o iPhone 17 Air, que é um modelo ultra fino. O iPhone 17 Pro e as novas versões do Apple Watch, do relógio lá da Apple, e dos fones de ouvido AirPods Pro 3. Nos Estados Unidos, a versão Air é a tradicional, tradicionalmente vendida ali a partir de $999. Já a linha Pro, um pouquinho mais cara, a partir de $1.099. No Brasil, a versão Pro deve custar a partir de R$8.000. O Pro Max a partir de R$12.500. Já o Air deve variar entre R$10.500 e R$13.500. Para conversar sobre essas novidades do novo aparelho e dos novos aparelhos, já que a pré-venda começa agora, hoje, e por que é tão caro, eu converso com um especialista, o Daniel Bichuete. Espero ter falado o seu nome certo. Daniel, prazer falar contigo, bom dia. Obrigada por conversar com a gente aqui no Acorda Metrópolis. Caramba, quase R$15.000 um iPhone. Loucura, tá? Eu sei que eles são incríveis, você vai explicar pra gente por que eles são tão incríveis. Tem inteligência artificial pra tudo. Eu, na semana passada, gravei aqui um vídeo falando, aí li todas as informações da Apple, fiquei completamente chocada, mas R$15.000 é o que eu mais me choco. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui, bom dia a todos. Nossa, eu acho que um ponto interessante que ficou é que eles aumentaram um pouco a memória do aparelho mais barato, só que eu acho que as melhores versões, elas continuam assustando aqui, né? Principalmente no Brasil, onde a conversão do câmbio ela não é muito favorável para todos nós. Mas sobre inteligência artificial, eu acho que eu, como um profissional da área especificamente de IA, eu não fiquei tão surpreso. Inclusive, eu acho que esse foi uma das razões de ter ocorrido uma queda de mais de 112 bilhões de valor de mercado da Apple, porque a promessa era muito grande para a Siri, eles vêm preparando há muito tempo e acabaram deixando as melhores inovações ligadas à integração total que eles prometeram para a versão do ano que vem. Olha. Mas ainda a versão do ano que vem ela estava sendo bastante, que ficou para o ano que vem, que era dessa, ela é muito esperada pelo mercado, visto que ela a integração da Siri no dia a dia total, igual mesmo nós acostumamos com filmes ou o Gemini naquele lançamento do Google fez no começo do ano. Ô, Daniel, explica pra gente então um pouquinho mais quais são esses aparelhos que vão começar a pré-venda hoje, né? Se os brasileiros já vão conseguir ter acesso a isso ou não, se a pessoa precisa viajar para os Estados Unidos, por exemplo, para ter. A gente sabe que, além de vocês especialistas que têm a oportunidade incrível de testar, né? Muitas vezes até antes mesmo do lançamento oficial, mas muitos clientes gostam de ter, assim que tem a possibilidade, já fazer a troca e ter acesso. Então, conta pra gente um pouquinho quais são esses aparelhos todos que vão estar disponíveis, e se o brasileiro consegue já comprar hoje, quem tem uns R$15.000 guardadinhos consegue já fazer essa compra e brincar, porque são brinquedinhos, né? Além de grandes máquinas, de certa forma são brinquedinhos de adultos. A Apple normalmente ela sempre foi muito associada ela tem uma questão que chama muito a atenção, né? Nos seduz bastante. Mas eu diria que para comprá-lo nos Estados Unidos, hoje, está esperando em torno ali de 2 a 3 semanas quem está conseguindo comprá-lo hoje. Aqui no Brasil mesmo, para conseguir a compra em pré-venda, é a partir do dia 19. Dia 19/9, ele inicia a pré-venda e ainda não sabemos o tempo de espera para receber cada unidade. Mas houve uma variação muito grande, tem um leque de aparelhos, né? Então, nós temos aparelhos que naturalmente vão custar em torno aí de R$15.000, mas temos aparelhos que custam ali na casa dos entre R$5.000 e R$6.000, dependendo se você compra fora ou no mercado brasileiro.
Mas esses aparelhos, eles foram, eu acho que a surpresa de todos, ele é ao mesmo tempo uma surpresa e uma decepção. Foi o iPhone Air. Ele é um aparelho que promete muito, principalmente do ponto de vista estético dele, ele é muito fino. Muito fino, ele tem 5,6 milímetros só de espessura. Ele é o aparelho, se eu não me engano, é o iPhone mais fino criado em toda a história da Apple, independente dos mais antigos. Ele vem no lugar do Plus, ali, que era... Ele tem com construção em titânio, né? Um aparelho muito leve mesmo, né? E só que ele tem algumas limitações, pequenas limitações, tem só uma câmera, processador um pouco mais lento, né? Ele é o aparelho ali que, apesar de não ser o mais barato, ele é o mais limitado. Mas ainda assim, eu acho que o ponto que chamou a atenção mesmo de quem estava olhando para os aparelhos, nós tivemos uma mudança no chipset dele, que foi para o A19. O A19 ele é 40% mais rápido que a versão anterior, então o aparelho manteve no mesmo preço, nós podemos esperar de processamento ali em torno de 40% a mais. Ele ainda tem ele tem GPUs integradas no chip hoje. A GPU é o quê? Para implementar essas técnicas novas de inteligência artificial, a gente é acostumado, né, a ouvir falar em GPU quando falamos de inteligência artificial na televisão e tudo, mas esses aparelhos novos, eles também têm esses chips integrados e eles são extremamente raros com esse poder computacional gigantesco. Mas o mercado mesmo, eu diria que, do ponto de vista técnico mesmo, quem é bem nerd gosta, né, ali desse ponto, foi o ProMotion, que agora até os aparelhos que não são Pro, eles têm um ProMotion de 120 Hz. Isso é aquele que dá aquela fluidez na tela, que a tela parece, sabe, que ela tem aquele movimento todo integrado, bem fluido mesmo. Então isso agora já está incluso em todas as versões. E o brilho dele, né? Eu acho que o brilho da tela, quem vê uma tela da Apple costuma falar, nossa, que diferença de qualidade, que tela maravilhosa. É uma das coisas que chama a atenção quando a gente olha. E aquilo ali, a grande parte é responsável pelo brilho, que ela chega até 3.000 nits. Para ter ideia, um computador nosso hoje, um computador normal de casa, ele tem 500 nits, até 1.000. Então o celular ele entrega 3 vezes mais que isso. E fora as câmeras ainda. Eu ia te perguntar disso. Das câmeras, que é o que muita gente quer, né? Não, e era o que muita gente às vezes ficava sofrendo e falando assim, nossa, eu tenho um aparelho tão caro, mas aquela câmera da Samsung é um pouco melhor. Todo mundo criticava. É um dos pontos que a Apple costuma melhorar com menor escala, sabe? Mas dessa vez ela surpreendeu. Ela trocou todas as câmeras, as lentes traseiras, na verdade, por câmeras de 48 megapixels. E são câmeras de altíssima qualidade. Isso foi muito bom. E ela colocou uma câmera frontal melhor. Que acho que quem nunca reclamou da câmera frontal, a diferença da câmera traseira para a câmera frontal do Apple era, às vezes, a gente sofria quando precisava fazer um selfie, às vezes, né? Tinha gente que fazia selfie virado, eu já vi gente fazendo selfie virado. Mas ela melhorou, ela já é de 18 megapixels, é uma câmera muito boa. Eu vi que um deles tem a função de gravar vídeo com a câmera frontal e a traseira ao mesmo tempo, enfim. São diversos recursos que, Daniel, vocês mesmos, especialistas, sempre que surgem esses novos aparelhos, é isso, vem com uma expectativa muito grande, mas é recebendo e utilizando é que se descobre, se confirma se a Apple conseguiu entregar aquilo que vinha prometendo, porque são diversos números, algumas revoluções, mas é só testando mesmo que a gente entende se o aparelho, inclusive, muitas vezes pode ter uma câmera incrível, mas o processamento ali daquela imagem é lento, enfim, só usando é que a gente consegue confirmar, e depois também nas comparações com os outros aparelhos, geralmente a Apple é a mais comparada com as últimas linhas ali, ou as primeiras linhas, melhor dizendo, da Samsung, né, que a gente consegue entender se a empresa conseguiu chegar lá ou não, né? Com certeza. Eu acho que isso foi um ponto, igual falamos números aqui que são teoricamente impressionantes, né? Igual a bateria também de 50%, que, nossa, é uma das coisas que hoje na sociedade que a gente vive em trânsito, né? O fato da bateria é importantíssima. E ela melhora. Só que o aparelho ainda assim, ele veio com, igual eu falei, ele veio com sérias limitações. Ele prometeu, entregou muito,
porém o que a gente esperava era uma outra Apple. A gente esperou que a cadência de desenvolvimento deles, ela vem diminuindo desde que o Steve Jobs saiu, esses breakthroughs que aconteciam rotineiramente ano a ano, todo ano você esperava um show, em alguma revolução no seu aparelho. Então hoje elas são muito mais graduais e são mais focadas também nesse incentivo à troca do próprio aparelho. São mudanças leves de design que levemente diferenciam a geração anterior da atual. Perfeito, a gente conversou com um especialista em tecnologia, o Daniel Bichuete, que vai voltar com certeza mais para frente, assim que a gente tiver acesso a esses aparelhos. Pré-venda começa hoje, mas assim como o Daniel reforçou, né, tem filas, o aparelho demora, é a pré-venda, não é a venda oficial. Então, em breve, Daniel, a gente volta a conversar aí, você testando e tendo ainda mais informações para saber se os aparelhos funcionam mesmo e entregam aquilo tudo que estão prometendo. E a gente chama de novo, tá bom? Valeu! Obrigado.